Olá, turma! Estamos de volta comigo, professor Marcelo Pereira, no nosso Matematicando, dando continuidade ao nosso curso Matemática Financeira Básica. Espero que você esteja aproveitando. E agora nós vamos para a aula com o primeiro exemplo de juros simples. Eu vou trazer 3 exemplos, mas ainda vou deixar lá no link uma lista de exercícios em PDF para você, se você quiser treinar. Porque na verdade a matemática, como nós todos já sabemos, só se aprende na prática. Na verdade, tudo nessa vida só se aprende com a prática. Então, nosso primeiro exemplo é o seguinte: um capital de R$ 1.200 é aplicado em regime de juros simples. Já falou lá, juros simples. Por 3 anos, a taxa de 1% ao mês. Calcule os juros dessa operação. Aqui no nosso primeiro exemplo, como já li para vocês, o capital é de 1.200. Eu gosto de escrever assim, bem separado para não ter erro. A taxa é de 1% ao mês. Separou, não tem erro. O tempo é de 3 anos. E ele quer saber quanto que isso rendeu. Rendimento em espécie. Então, para fazer isso é só manipular a fórmula. Mas observem bem que primeiro nós temos um detalhe. A nossa taxa não está igual ao período, que tem que andar junto. Então, nós temos que igualar a taxa e o período. Não evite mexer na taxa, mexa no período. Então, se a taxa está em meses, nós temos que passar anos para meses, que é muito fácil. Então, quanto que um ano tem quantos meses? 12. Se eu tenho 3 anos, 3 vezes 12 é 36 meses. Correto? Então, agora é só manipular a fórmula. Juros é igual capital de 1.200 vezes. Ó, a taxa também, olha lá, tá em porcento, né? Tá em percentagem. Então, nós precisamos dividir isso por 100. Dividindo por 100 vai dar 0,01. Por que nós precisamos dividir? Porque eu não gosto de trabalhar. Eu, particularmente, professor Marcelo, não gosto de dividir na fórmula por 100. Já divido lá para fazer a fórmula bem mais simples. Pelos aqueles simples fatos que eu contei na última aula. Se precisar manipular a fórmula, o 100 não está ali atrapalhando. Então, vamos lá. Isso é vezes 0,01, que é a taxa, vezes 36, que é o tempo. Multiplicou tudo. Então, está com dificuldade em multiplicação de decimais, tem que estudar. Tá bom? Tem que estudar, não tem calculadora no Enem não. Então, eu apaguei aqui, mas vai ficar assim, olha. Os juros, multiplicando tudo, vai totalizar em R$ 432. Então, para fechar e entender melhor, um capital de 1.200 aplicado em juros simples por 3 anos, com uma taxa de 1% ao mês, simples, aos juros simples, rendeu para você R$ 432. Por isso que é importante, quando você vai mexer com o investimento, aplicar um dinheiro, você saber qual é a taxa de juros que esse banco, essa financiadora está trabalhando. Porque você consegue projetar quanto que você vai ganhar em determinado tempo. Olha, espero que tenha ficado bem esclarecido. É um exemplo bem fácil, prático, para entender a manipulação da fórmula, é substituir valores. Já dei aqui a transformação da taxa e período para ficar no mesmo, não podemos trabalhar com diferente. Então, leia o problema, vai anotando o passo a passo. Sugestão minha, como eu fiz, que não vai ter erro. Você parou, viu se tem alguém para transformar. Não tem? Joga na fórmula e multiplica. Multiplicação. Não vai errar multiplicação. Principalmente de decimais.
pratique, saia dessa calculadora e pratique na ponta do lápis, ok? Bons estudos e até a próxima aula, onde nós veremos o segundo exemplo de juros simples.